opinião, o que ficou faltando, né, para o Atlético sair vencedor hoje contra o Goiatuba? Uma segunda pergunta, eu queria entender a substituição do Jorginho. Por que você tirou o Jorginho naquele momento? Faltou a gente definir em gol todo o volume de jogo que a gente teve, tudo que a gente construiu, né? Iniciamos o jogo, tomamos um gol aonde foi falado, foi treinado, foi trabalhado o apoio do lateral direito e a entrada do oposto nas costas da nossa marcação. Então a gente previu esse gol, nós falamos, trabalhamos, mas acabamos tomando o gol, respondemos no momento seguinte, empatamos o jogo. Eu ainda tenho dúvida da questão, vimos a imagem no vestiário, se foi impedimento ou não. O assistente dá 2 passos para o fundo e anula o gol. E depois a gente teve o controle do jogo. O Renan em todo o jogo fez só uma defesa, né? E aí no final ali, um lance que a gente poderia ter interrompido o contra-ataque no primeiro ato, deixamos construir o contra-ataque, teve a falta, construiu o escanteio. E aí a gente teve a desatenção ali na bola parada, não pode tomar um gol de uma bola baixa daquela, né? Então assim, a gente teve um volume muito bom de jogo, a gente criou muitas chances de gol, a gente teve muita oportunidade, a gente não pode ter esse volume todo de gol, de jogo e não construir em gols. A questão do Jorginho, nós estamos ainda dentro de uma pré-temporada. As 3 primeiras substituições já estavam mediadas, né? O Ramon vem com uma sequência de 2 jogos e aí ele sentiu a perna pesada lá no intervalo, já avisou. O Jorginho vem do desgaste do último jogo de quarta-feira. O Jorginho começou a treinar só na segunda-feira, né? Fez um treino segunda, terça, então o Jorginho estava programado ali para 60 minutos. A gente não pode ter o risco de perder um atleta como o Jorginho por uma questão muscular, então estava controlado, a gente sabia que ele precisava sair ali com 15 minutos, e o Bárcia também, a gente tinha um controle de carga de jogo, um tempo e mais 20 minutos, né? Aí eu tive o Gabriel que saiu ali também com um problema ali muscular, e aí você faz 4 alterações porque você tem que ter o controle, mas nada justifica a nossa derrota. A gente não pode aceitar com qualquer tipo de tranquilidade uma derrota dessa para o Goiatuba em casa. Eu não quero tirar o mérito da vitória do Goiatuba, que foi uma equipe muito bem organizada pelo Gilberto, uma equipe que nos trouxe muita dificuldade, mas a gente teve o controle do jogo a todo momento. A gente precisava finalizar em gols tudo aquilo que a gente criou no jogo. Professor, assim, pelo time que a gente via do Atlético no Campeonato Brasileiro, sempre muito intenso, né? Sempre um time utilizando muito da profundidade, utilizando bem os laterais. Contra o craque a gente viu muito isso do Dudu. Hoje, pelo menos do meu ponto de vista, faltou um pouquinho, parecia que essa bola não estava conseguindo encaixar para ele chegar ao fundo ali com velocidade no cruzamento. Arthur Henrique também aparecendo pouco nesse sentido dos cruzamentos. Você acha que está faltando também um pouco mais de profundidade, de repente até mais de vibração dentro de campo por parte desse elenco? Não, Alex, assim, eu gosto de falar tudo aquilo que eu falo na vitória, na derrota. Eu falei no domingo após o jogo, na nossa vitória, que isso era um risco calculado. Quando você troca 8 peças, 6 peças, 7 peças, a gente tem a possibilidade de haver o desentrosamento, a falta de conjunto, né? Então a gente tinha aí esse início de competição, talvez 3, 4 jogos dessa fase, ou o primeiro turno, uma fase que a gente precisava fazer o rodízio do grupo, né? Hoje a gente deixou o Marlon no banco, deixou o Anderson no banco, o Rato não foi nem relacionado, que hoje tem sido um jogador muito importante. Então assim, não é o que a gente queria, não é o que o Atlético tem que ser dentro de casa, independente do adversário. Dentro de casa a gente tem que vencer, mas é um planejamento que tem risco. Então a gente precisa correr esse risco buscando a vitória. Por exemplo, eu fiquei muito satisfeito hoje com a dupla de zaga, o Michel e o Gabriel, jogaram muito bem. Então assim, a gente tem a ideia de que a equipe está tendo ganhos também, né? Tem os prós e tem os contras.
Então, assim, é início de temporada, a gente está usando esse início de competição uma continuidade pré-temporada. Claro que eu saio chateado, todo mundo sai chateado, o torcedor sai chateado, porque a gente está jogando em casa e a gente vai sempre buscar vitória, mas eu acredito que o volume que o Atlético teve merecia uma melhor sorte na partida. Aí a gente teve a desatenção ali no final, acabamos tomando o gol da derrota, e agora a gente não tem muito tempo para lamentar, a partir de amanhã já pensar no clássico de sábado. Professor, essa derrota para a equipe do Goiatuba tira o time de uma tranquilidade que estava após 2 importantes vitórias? E até há pouco em entrevista o Adson falou sobre zona de conforto. O senhor vê zona de conforto hoje em algo no Atlético? Ô Arthur, a gente tem um planejamento, né? A gente precisa... Eu acho que a gente precisa ter convicção no que a gente está fazendo. Eu tenho convicção no que eu faço, no que eu planejo, do que eu executo. Então, as minhas convicções não mudam, independente do resultado. Claro que cada um avalia de uma maneira e toda avaliação ela tem que ser respeitada, né? Mas eu entendo os jogadores que eu tenho, a gente precisava ser um pouco mais contundente, principalmente para finalizar, fazer o placar, ampliar o placar dentro de casa, que a gente não pode jogar em casa com o volume de jogo que a gente tem e ficar por uma bola vadia ali, como a gente chama no futebol, um escanteio, uma falta, um contra-ataque, e a gente precisa executar, mas foram 8 trocas, né? Então, assim, hoje estreou o Renan, na minha visão estreou muito bem, passou muita segurança, também está ganhando o ritmo de jogo, né? Então a gente precisa ter muita tranquilidade nessa hora. Talvez uma derrota nesse momento nos traga uma observação dentro do grupo, como é que o grupo reage, né? Porque a gente estava numa sequência de 6 vitórias seguidas, né? Do Atlético, a gente não perdia há muitos jogos e a gente às vezes precisa avaliar nesse momento as questões de uma derrota. Então serve também, a gente tira muita lição de uma derrota dessa como hoje para a sequência do trabalho da temporada. Professor Marcelo Carlos, você falou que esse tipo de derrota serve de lição para a sequência da temporada. O Atlético, antes do Campeonato Goiano, foi considerado por todo mundo como favorito ao título do Campeonato Goiano. E até como o alvo a ser batido, um time imbatível, né? Que tipo de lição tirar desse momento, a partir de uma derrota em casa, para um time do tamanho do Goiatuba? Juliano, o Atlético termina essa rodada na liderança da competição, do seu grupo, correto? Então a gente tinha gordura para queimar dentro da competição pelo bom início, né? O que a gente traz na sequência é uma avaliação com a cabeça fria, uma avaliação, e a gente está ponderando, avaliando os jogadores da base, rodando o grupo. Cara, eu não vou perder a minha convicção por causa dessa derrota de hoje, né? Não vou de jeito nenhum alterar o planejamento que a gente elaborou dentro desse início de temporada, né? Eu acho que com certeza não era o que a gente queria, não era o que o torcedor queria. A gente, se vencesse hoje, abriria aí 4 pontos do segundo colocado da chave, indo para uma sequência agora de Vila Aparecidense, mas agora é cabeça de gelo, é continuar acreditando e sendo convicto no planejamento. Nós temos aí jogadores, sábado eu já posso contar com o Shailon, já é uma opção, o Edson está evoluindo, o Ramon está evoluindo no treino, o Baralhas, eu tenho a volta do Rato, e aí vai encorpando um pouco mais o elenco para a sequência da temporada. Mas eu acredito que com a equipe que a gente iniciou, que a gente escolheu, a gente tinha muita capacidade de vencer o jogo hoje e acabou que a gente não venceu. Marcelo Cabo, boa noite, Marcelo Cabo, Vitor, lá de Goiatuba, programação Arena Esporte Total. Eu faço 2 perguntas para você, Marcelo Cabo. Até que ponto essa derrota para o Goiatuba aqui no estádio Antônio Ascioli pode atrapalhar o seu planejamento, o seu trabalho, né, para a competição? E sobre o Leandro Barça, né, eu notei hoje que o Leandro Barça atuou pelo lado do campo, pelo lado esquerdo, e nos momentos de mais no auge da sua carreira ele atuava mais
pelo lado direito, né, fazendo o extremo pelo lado direito do campo. Não, essa derrota hoje não altera nosso planejamento nem as nossas convicções. Derrotas vão acontecer na temporada e a gente precisa também, um profissional precisa estar preparado também para a derrota, talvez muito mais do que para a vitória. Eu, como comandante, eu preciso estar muito bem preparado quando essas adversidades acontecem, e a gente sabe muito bem que a gente precisa continuar trabalhando. Como a gente acabou perdendo hoje em casa, nós vencemos fora de casa o Iporá no último domingo. Então precisa ter muita tranquilidade nessa hora, porque é o início de temporada. É o início de temporada, você está formatando um elenco, você está formatando uma equipe titular, você está precisando fazer já ajuste, fazer avaliações. Então isso tudo faz parte de um contexto que a gente não pode perder a convicção. Basta me dar a oportunidade de jogar dos dois lados. A gente tem o Léo Pereira hoje, que é um jogador que tem a sua melhor qualificação pelo lado direito, como o Barça tem essa versatilidade de jogar pelo lado direito e pelo lado esquerdo, como hoje o encaixe era com o Léo Pereira do lado direito, a gente trabalhou ele do lado esquerdo hoje. Obrigado, Cabo. Boa noite. Muito bem.